de Lucas, capítulo de número 6 e o verso de número 49, que nos diz assim a palavra do Senhor: Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. O texto que fizemos menção essa noite, esta tarde, ele conta para nós mais uma das parábolas de Jesus. Durante toda a Bíblia Sagrada, dos 66 livros, entre o Velho e o Novo Testamento, Jesus, ele vem trazendo para nós algumas parábolas que era uma forma prática de Jesus trazer alguns ensinamentos para nós. Então Jesus, ele sempre usava alguns utensílios ou alguns elementos para trazer a nós parábolas, e por meio dessas parábolas, alguns ensinamentos. Nós podemos ver isso um pouco presente nos evangelhos, aonde Jesus traz algumas parábolas que gera em nós algumas lições e algumas atitudes para elevo da nossa fé. Vemos isso no livro de Mateus, a qual Jesus ele vem parafraseando uma parábola das 10 virgens, aonde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as 5 que eram prudentes guardaram consigo azeite e, esperando o noivo, quando ele chegou, puderam entrar e participar do encontro glorioso que lhes havia aguardado. Mas as 5 loucas não tiveram o mesmo resultado, pois ambas eram noivas, ambas estavam esperando o noivo, mas apenas 5 delas tiveram o cuidado para se preparar para quando o noivo chegar, elas estarem aptas para participar deste encontro glorioso, que é ir ao encontro de Jesus. E essa parábola, ela traz para nós um ensinamento muito rico. 10 virgens, 10 noivas, mas apenas 5 entraram para as bodas. Apenas 5 participaram do encontro glorioso que estavam à sua espera. O fato de eu e você sermos noivas do Cordeiro não nos dá o passaporte direto para não estarmos vigilantes,
não estarmos em constante preparação. Aquelas noivas, elas, conjecturando eu, se agarraram no fato de serem noivas. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, já estarem salvas. Mas não buscaram consigo encher a sua lamparina de azeite. E quando o noivo chegou para recepcionar as noivas preparadas, as noivas que não haviam trazido consigo azeite, não puderam entrar, pois elas tiveram que buscar azeite. E então, quando voltaram, as portas já haviam se fechado. Durante toda a Bíblia Sagrada, Jesus, ele vem trazendo alguns ensinamentos através de parábolas, como este que eu acabei de citar para vocês, do livro de Mateus, capítulo de número 25. Qual é o ensinamento que nós tiramos aqui? Estar no tempo de preparação. Aquelas noivas, apenas 5 se prepararam para o encontro, mas as outras 5 não se prepararam para o encontro com o Senhor e não puderam encontrar Ele e entrar e desfrutar tudo aquilo que Ele tinha preparado. Por cada parábola que Jesus ele vem nos instruindo, nós aprendemos algumas coisas. E no livro de Lucas, capítulo 6, e o verso 49 que nós lemos, a Bíblia vem trazendo um paradoxo muito interessante e uma parábola muito importante e explicativa. O título da parábola tem como epígrafe: a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Jesus aqui, ele traz para nós 2 comparações totalmente diferentes. Eu já quero tematizar esta mensagem no dia de hoje com a seguinte pergunta: quem tem sido a sua base? Aonde eu e você estamos baseando a nossa casa? Jesus aqui, ele traz uma parábola de um homem imprudente que ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica, que ouve os ensinamentos, mas não os coloca em prática, que até pode ler a Bíblia, mas não segue o padrão que a Bíblia ensina, que até vai no culto, mas não absorve aquilo que é pregado, não absorve aquilo que é ensinado, não absorve aquilo o que o pastor instrui. Está 10, 20, 30, 40 anos indo ao templo, se diz cristão, mas vive uma vida totalmente contrária,
daquilo que Deus projetou para ele. Vive uma vida pecaminosa, vive uma vida totalmente fora dos princípios a qual Jesus deixou nos seus mandamentos. E a Bíblia, nesta passagem, ela deixa bem claro que este homem que tem tais práticas, ele é semelhante a um homem que firma a sua casa na areia. Quem já foi na praia sabe. A areia, ela não é algo que gera sustentabilidade. A areia, ela não é algo firme. A areia, ela é algo superficial, que qualquer vento, qualquer chuva, qualquer tempestade acaba a destruindo. Mas agora Jesus, ele traz uma outra visão de um homem que firma os seus passos na rocha, firma a sua casa na rocha. Vem o vento, vem o mar, vem as tempestades, e ele não é sucumbido, porque ele firmou a sua base na rocha. E quem é essa rocha, irmão Paulo? Jesus de Nazaré. Eu novamente faço esta pergunta: aonde está firmada a sua base? Você se lembra de Jó? Jó, a Bíblia Sagrada diz que era um homem temente a Deus, seguia os seus preceitos, os seus mandamentos, era um homem íntegro. Mas, de uma hora para outra, a Bíblia diz que a história de Jó, ela toma um desfecho totalmente inoportuno. Jó, ele perde tudo. Jó, ele perde os seus gados. Jó, ele perde os seus filhos, a tal ponto de sua esposa dizer a ele: abandona este Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó, ele não questionou. Jó, ele preferiu adorar. Porque Jó havia firmado a sua base não na areia, que vinha um vendaval ou outro e ele poderia cair. Mas Jó, ele firmou a sua base na rocha, pois quando firmamos a base na rocha, pode vir o vento, pode vir as ondas, pode vir o mar, pode vir a tempestade, mas nada disso é capaz de nos fazer parar. Eu não estou dizendo aqui que quando estancarmos a nossa
base. Na rocha não teremos problemas, não teremos adversidades, não teremos lutas, não teremos contendas. Pelo contrário, aí que se apresentarão as lutas, as tempestades, os desertos. Mas o importante não é sobre se vai ou não haver lutas, pois seja independente de religião, seja ateu, seja qual for a sua religião, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades vêm, mas o importante é aonde está firmada a sua base. Se Jó estivesse com a sua base firmada nos problemas, certamente Jó ele seria vencido pelas perdas. Se Jó tivesse com a sua base firmado na areia, certamente ele seria vencido pelas ondas, pelos vendavais. Ele seria presa fácil para o inimigo. Mas Jó, ele não estava com a sua base firmada na areia, aonde vem o vento e leva. Ele não estava com a sua base firmada na areia, que vem as dificuldades e sucumbe ele. Mas sim, Jó estava com a sua base firmada em Cristo. Estava com a sua base firmada na rocha. Você se lembra da história de Ana? Livro de 1 Samuel. A Bíblia nos relata acerca desta mulher. Esta mulher, ela tem a sua madre cerrada. E agora ela não pode mais gerar filhos. E a Bíblia diz que se levanta sobre ela uma rival chamada Penina. Penina começa a afrontar. Penina começa a zombar, pois Eucana, seu marido, também tinha Penina como esposa. E Penina podia gerar filhos. Então Penina usava este artifício contra Ana para poder provocá-la. Mas a Bíblia, ela vem nos mostrando nessa narrativa bíblica que Ana, ela em nenhum momento, ela responde às provocações de Penina. Em nenhum momento, Ana, ela resolve responder às afrontas da sua rival. Pelo contrário, Ana, ela recorre à oração, porque Ana estava com a sua base fundamentada, fixada em Deus. E quando eu e você temos a atitude de fixar, destacar a nossa base em Deus, as peninas se aparecem, os problemas vêm, os invejosos vêm, mas nós estamos com a nossa base firmada em Deus. A mensagem que Deus ele traz aos nossos corações através dessa live no dia de hoje é aonde está a nossa base. Aonde eu e você temos fixado a nossa base? Na areia?
Como que eu discerno, irmão Paulo, que eu estou fundando a minha base na areia ou na rocha? Muito simples. Quando nós fundamentamos a nossa base na rocha, nós nos encontramos mais perto de Jesus. Nós nos encontramos mais fortalecidos. Nós nos encontramos mais forte espiritualmente. E os problemas vêm, mas nós conseguimos ultrapassá-los. Porque somos bons? Não. Porque somos poderosos? Não. Porque nós edificamos a nossa casa. Nós edificamos a nossa base. Nós fundamentamos, nós cravamos a nossa base. E quem é a nossa base? Jesus Cristo de Nazaré. Você está lembrado do menino Davi? A Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 17, 2 Samuel 17, que Davi, ele era um pastor de ovelhas. E um dia ele foi levar mantimentos para os seus irmãos, para que eles pudessem se alimentar. E ele encontra um gigante que está afrontando o Deus de Israel e o seu exército. E Davi, tomado pelo ímpeto de coragem, ele resolve enfrentar aquele gigante. E Davi coloca as armaduras, mas ele não se sente bem. Então pega algumas pedrinhas e um estilingue e vai lutar com o gigante. E o gigante diz: sou eu algum animal para você vir com pedrinhas? Mas Davi diz: tu vem a mim com espada, lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a qual você tem enfrentado. Golias, ele estava com a sua base fundamentada no seu poderio bélico, na sua força de guerreiro, mas Davi estava fundamentado com a sua base na rocha, e a rocha era Jesus de Nazaré. Nós precisamos entender que temos que tomar a atitude de fundamentar a nossa base na rocha, que é Jesus de Nazaré. Porque a luta vem, a tempestade vem, mas quando estamos com a nossa base firmada no Senhor, não há luta que fique de pé. Não há porta fechada que permaneça fechada. Quando firmamos a nossa base em Jesus, nós permanecemos de pé. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar poderosamente ao vosso coração.